Momento da Palavra de Vida. Em Zacarias, no capítulo 3, diz o seguinte, que o sumo sacerdote Josué, ele era o sumo sacerdote que acabara de receber a unção sacerdotal. Então o texto diz que ele era um tição tirado do fogo. Mas a Bíblia também diz que Satanás se pôs à sua mão direita para se lhe opor. O diabo se colocou do lado direito dele para impedir que o ministério dele fosse para frente, que a vida dele fosse para frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus preservou, aquilo que Deus colocou para acontecer na sua vida, só você pode impedir. Só você pode impedir disso acontecer. Que isso, pastor? Mas Deus é soberano? É. Quando Ele quer mostrar soberania, Ele mostra, mas não é regra geral. Deus respeita as decisões do ser humano. Se o ser humano decidir aquilo, o problema é dele. Deus pode deixar ele fazer do jeito dele. Agora, sempre que Deus tiver um propósito, uma coisa maravilhosa para acontecer na sua vida, o diabo vai se colocar do lado direito, para impedir que você chegue lá, que você alcance o que Deus quer que você alcance. Sempre vão acontecer alguns obstáculos para você não chegar onde Deus quer que você chegue. Agora você que tem que ter a sua determinação. Nada vai impedir a minha bênção. Nada vai impedir. Talvez você ficou com a interrogação quando eu disse, o homem pode atrapalhar o propósito de Deus? A Bíblia diz que uma certa feita, o Senhor Jesus estava no monte orando e os discípulos foram atravessando um braço de mar. Você vai ver que muitas coisas aconteceram ali no mar da Galileia. A maioria dos milagres, dos acontecimentos bíblicos aconteceram ali no mar da Galileia. E foi exatamente ali. E o Senhor Jesus estava no monte orando e os discípulos estavam também ali atravessando o mar. E quando ele estava atravessando aquele lago, de repente, o Senhor Jesus começou a andar sobre o mar e foi de encontro a eles. E está escrito que Jesus queria passar à frente da embarcação. Está escrito assim, Jesus queria passar à frente do barco. Mas os discípulos pensavam que se tratava de um fantasma e começaram a entrar em pânico. Aí Jesus subiu no barco. Mas porque os discípulos estavam orando com medo, Jesus teve que subir no barco. O que eu quero passar para você é o seguinte, você pode atrapalhar o plano de Deus. Então, por favor, não atrapalhe o plano de Deus na sua vida. Não atrapalhe, fala para a pessoa que está do seu lado, não atrapalhe o plano de Deus na sua vida. Nada pode lhe impedir. Irmãos, na nossa vida vão acontecer um monte de situações, mas nós vamos continuar indo para frente. É Salmo 82, versículo 1. Salmo 82, verso 1. Onde é que Deus está, pessoal? Na congregação dos fracos, dos moles, dos débeis. Na congregação de quê? Dos poderosos. Julga no meio de quem? Dos deuses. Tá? Ele julga no meio dos deuses. Deus está na congregação dos poderosos. Quem são os poderosos? Os poderosos são aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Alguém lembra o que diz 2 Crônicas 20, 20? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas. Irmãos, a pessoa tem que parar para dar crédito àquilo que está sendo pregado. Quando a pessoa para crer naquilo, ela vê a glória de Deus. Então, a pessoa precisa parar para crer naquilo que é pregado. E quando ela crê, você pode observar que a pessoa sente uma força sobre-humana, uma força sobrenatural, uma força descomunal toma a pessoa. Pode observar que a pessoa chega na igreja muitas vezes abatida devido aos problemas, uma luta, uma situação, um obstáculo intransponível,
uma situação que ela está passando que parece que ela não vai conseguir vencer. E a pessoa chega em uma situação realmente difícil, para baixo. E ela vai recebendo ali a palavra. É interessante que parece aquele desenho animado Popeye, quando come o espinafre. A pessoa está assim, de repente ela faz. E ela sente uma força extraordinária levantando. A pessoa que já tinha até desistido, ela volta para a batalha. Você lembra de Pedro? Já tinha lavado as redes? Jesus deu a palavra, a Bíblia diz que ele pregou, e Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, nada apanhei, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. E Pedro foi lá, lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixes. Então, Deus está na congregação dos poderosos, daquela pessoa que dá crédito à palavra dele. Ele julga no meio dos deuses. Irmãos, se ele julga, é porque ele decide. E é no meio dos deuses. E quem são esses deuses que o texto está falando? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Quem são esses deuses? Deixa eu colocar a mensagem um pouco mais robusta. Versículo 6, verso 6. Verso 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros todos filhos do Altíssimo. Eu disse, é Deus falando aí, pessoal. Salmo, nós vamos ter muito isso em Salmo, em outros livros, mas no livro de Salmo nós vamos ter muito a lei da segunda menção. Você está lendo o texto, o autor do Salmo está falando, ao mesmo tempo Deus entra falando, depois o autor volta e Deus volta falando. A gente vai encontrar muito isso no Salmo, o autor narrando alguma coisa e depois Deus entra falando. Parece até que quebrou ali a narrativa, aí Deus aparece falando e volta. Aí é Deus falando. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos de quem? Filhos do Altíssimo. Agora você entende. Capítulo 10 de João, vamos lá. Vamos entender quando é que a pessoa se torna alguém poderosa. Quando alguém se torna uma pessoa muito forte, muito capaz. João capítulo 10, vamos começar do versículo 30 para você entender primeiro. Deixa eu ler aqui o pretexto, né? Aqui ainda é o pretexto, não de uma forma pejorativa, o texto anterior. Eu e o Pai somos um. Jesus fez essa declaração. Por que Jesus fez essa declaração? Ele não fez essa declaração porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Ele fez essa declaração porque ele estava assumindo quem ele era, mas assumindo também o que a palavra de Deus dizia que ele era. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, versículo 31, vamos lá. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Vai não. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejás? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Agora veja, vai. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Acabamos de ler em Salmo lá. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Lembrando que esses deuses ali, o texto todo está em letra maiúscula, mas você pode observar que está escrito na sua Bíblia com letra minúscula, esses deuses. O que significa ali, vós sois deuses? O texto está dizendo o seguinte, vós sois deuses. Deuses, que o texto está falando, é alguém que tem um poder sobrenatural, um poder sobre-humano, maior do que o poder
de um homem comum. Por exemplo, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, 3 da tarde. O coxo estava lá. E naquela hora que o coxo estava, pediu a esmola e eles disseram: não temos prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno. E o coxo, ele agiu como um homem comum ou agiu como o próprio Jesus agiria? E por que ele agiu como o próprio Jesus agiria? Porque o poder que estava em Jesus estava nele. Através de quê? Porque ele assumiu o que Jesus falou para ele. Jesus tinha dito: o que crê em mim, em meu nome, fará as mesmas obras que eu fiz. E ele fez a mesma obra que Jesus faria. Aquela palavra estava nele. É aquilo que eu falei. Você chega na reunião para baixo, triste, abatido, decepcionado com alguma coisa, entregue. A palavra vai entrando em você e você vai se sentindo forte. Forte significa o quê? Poderoso. Você vai se sentindo poderoso. De repente, você que estava fora da batalha, você já volta para a batalha e diz: não, agora Deus vai me dar. E Deus termina dando a vitória. Momento da Palavra de Vida.